Não faz muito tempo, há um ano, eu estava aqui, diante de vocês, sozinho, e disse algumas verdades sobre o restante do mundo ocidental que foram recebidas com certa surpresa e espanto pela maior parte do establishment político, econômico e da mídia do Ocidente, pelo establishment econômico e da mídia do Ocidente. E eu devo admitir que, de certa forma, eu o entendo. O presidente de um país que há mais de um século enfrenta fracasso econômico sistemático. Como resultado, adotou uma posição passiva nos grandes conflitos mundiais e se fechou para o comércio, perdendo ao longo desses anos praticamente toda a sua importância internacional. O presidente desse país sobe a essa tribuna e diz ao mundo inteiro que eles estão errados, que o colapso os espera, que o Ocidente se desviou do caminho e deve ser colocado de volta nele. O presidente da Argentina não era político e não tinha apoio legislativo dos governadores, empresários ou grupos de mídia. Naquele discurso, diante de vocês, afirmei que era o início de uma nova Argentina. A Argentina ficou muito tempo sob influência socialista e que conosco ela voltará e novamente adotará as ideias de liberdade, defendendo vida, liberdade e propriedade privada. E eu também disse a eles que, de certa forma, a Argentina era o fantasma do Natal futuro do Ocidente. Porque nós já passamos por tudo o que vocês estão passando e já sabíamos como isso iria terminar. Um ano depois, devo dizer que não me sinto mais tão sozinho. Não me sinto tão sozinho porque o mundo aceitou a Argentina se tornou um exemplo mundial de responsabilidade financeira, de compromisso com nossas obrigações, de como acabar com o problema da inflação, além de um novo jeito de fazer negócios e uma nova forma de fazer política, que é falar a verdade na cara das pessoas e acreditar que elas vão entender. Eu não me sinto sozinho, porque durante todo esse ano consegui encontrar aliados nessa luta pelas ideias de liberdade em cada canto do planeta. Desde o extraordinário Elon Musk até a italiana destemida, minha querida amiga Giorgia Meloni, de Bukele em El Salvador, a Viktor Orbán na Hungria, de Benjamin Netanyahu em Israel, a Donald Trump nos Estados Unidos, está se formando gradualmente uma aliança internacional de todas aquelas nações que querem ser livres e acreditam nas ideias de liberdade. Aos poucos, a hegemonia global da esquerda na política parecia absoluta. Nas instituições de ensino, nos meios de comunicação e na mídia, na política, nas instituições de ensino, nos meios de comunicação, nas organizações supranacionais ou em fóruns como Davos. Está sendo destruída e surge um vislumbre de esperança para a liberdade. Hoje venho dizer que nossa batalha continua, mesmo com a esperança ressurgida. Nosso dever moral e nossa obrigação histórica é destruir a construção ideológica do doentio guaticismo. Enquanto não conseguirmos restaurar nossa catedral histórica, enquanto não conseguirmos fazer com que a maioria dos países do Ocidente volte a aceitar as ideias de liberdade, enquanto nossas ideias não se tornarem moeda corrente. Nos corredores de eventos como este, não podemos desistir, porque devo dizer que fóruns como este foram protagonistas e promotores da agenda sinistra do gaquismo que tanto prejudica o Ocidente. Se quisermos mudar, se quisermos realmente defender os direitos dos cidadãos, devemos começar contando a verdade para eles. E a verdade é que há algo profundamente errado nas ideias que são propagadas em fóruns como este. Quero dedicar alguns minutos hoje para discutir algumas delas. Atualmente, quase ninguém nega que mudanças estão ocorrendo no Ocidente. Há aqueles que resistem às mudanças, há aqueles que as aceitam com relutância, mas acabam aceitando. Há recém-convertidos que as veem como inevitáveis. E, finalmente, aqueles de nós que lutaram a vida inteira para que elas acontecessem. Cada um de vocês sabe a que grupo pertence. Com certeza, neste auditório há um pouco de cada um, mas todos. Vocês certamente percebem que o tempo de mudanças está chegando.
Momentos de mudanças históricas têm suas particularidades. É uma época em que fórmulas que funcionaram por décadas se esgotam, maneiras de fazer as coisas já não fazem mais sentido. E aquilo que para muitos era uma verdade absoluta acaba sendo colocado em dúvida. É uma época em que as regras são reescritas e, por isso, recompensa aqueles que têm coragem de arriscar. Grande parte do mundo livre ainda prefere o conforto do conhecido, mesmo que seja o caminho errado, e insiste em repetir receitas fracassadas. A grande bigorna, denominador comum em países e instituições em colapso, é o vírus mental da ideologia dos despertos. Essa é a grande epidemia do nosso tempo, que precisa ser curada, é o câncer que deve ser removido. Essa ideologia colonizou as instituições mundiais mais importantes, desde partidos e estados dos países livres do Ocidente até organizações de governança global, instituições não governamentais, universidades e a mídia, além de ter determinado o rumo da conversa global nas últimas décadas. Enquanto não eliminarmos essa ideologia repugnante da nossa cultura, instituições e leis, a civilização ocidental e a humanidade não poderão retomar o progresso que nosso espírito pioneiro exige. É necessário romper essas correntes ideológicas se quisermos entrar em uma nova era de ouro. E é por isso que hoje quero dedicar alguns minutos para romper essas correntes. Antes, vamos discutir pelo que lutamos. O Ocidente representa o auge da espécie humana. No solo fértil de sua herança greco-romana e dos valores judaico-cristãos, foram plantadas as sementes de algo sem precedentes na história. Ao triunfar definitivamente sobre o absolutismo, o liberalismo abriu uma nova era na existência humana, dentro desses novos marcos morais e filosóficos que colocam a liberdade individual acima dos caprichos do tirano. O Ocidente conseguiu liberar as capacidades criativas do ser humano. E o Ocidente conseguiu revelar o potencial criativo do homem, dando início a um processo de criação de riqueza nunca visto antes. Os fatos falam por si mesmos. Até 1800, o produto interno bruto mundial per capita permaneceu praticamente inalterado, mas a partir do século XIX, graças à Revolução Industrial, o produto interno bruto per capita aumentou 20 vezes. Isso permitiu que 90% da população mundial saísse da pobreza, mesmo com o aumento da população em 8 vezes. Isso só foi possível graças à convergência de valores fundamentais, como o respeito à vida e à propriedade, o que tornou possível o livre comércio, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa e outros pilares da civilização ocidental. A isso se soma nosso espírito inventivo, explorador, inovador, faustiano, que sempre testa os limites do possível, o espírito pioneiro que hoje é representado, entre outros. Meu querido amigo Elon Musk, que foi injustamente difamado pelo wokismo das últimas horas por um gesto inocente que apenas demonstra sua dedicação e gratidão ao povo. Em resumo, inventamos o capitalismo baseado em poupança, investimento, trabalho, reinvestimento e esforço. Fizemos com que cada trabalhador pudesse aumentar sua produtividade em 10, 100 ou, por que não, até 1000 vezes assim, superando a armadilha malthusiana. No entanto, em algum momento do século XX, nós nos desviamos do caminho, e os princípios liberais que nos tornaram livres e prósperos foram traídos. Uma nova classe política, guiada por uma ideologia coletivista e aproveitando momentos de crise, viu uma ótima oportunidade para acumular poder. Toda a riqueza criada pelo capitalismo até então seria futuramente redistribuída por um esquema centralizado de planejamento, tornando-se o ponto de partida do processo. Das graves consequências que ainda sofremos. Ao adotar a agenda socialista e agir astutamente no paradigma liberal, essa nova classe política distorceu os valores do liberalismo. Assim, eles substituíram a liberdade pela libertação, usando o poder coexistente do Estado para distribuir a riqueza criada pelo capitalismo. A justificativa deles tornou-se a sinistra, injusta e repugnante ideia de justiça social, complementada por uma base teórica marxista, cujo objetivo era libertar o homem de suas necessidades.
E na base desse novo esquema de valores está o princípio fundamental de que a igualdade perante a lei não é suficiente, pois existem injustiças básicas ocultas que precisam ser eliminadas. O que representa uma mina de ouro para os burocratas com sede de onipotência? É aí que reside a essência do guaticismo. Ele resulta da inversão dos valores ocidentais. Cada um dos pilares da nossa civilização foi substituído por uma versão distorcida de si mesmo através da implementação de vários mecanismos de subversão cultural. Dos direitos negativos à vida, liberdade e propriedade, passamos para um número artificialmente infinito de direitos positivos. Primeiro foi a educação, depois a moradia, e então coisas humilhantes como acesso à internet, futebol na televisão, teatro, procedimentos estéticos e muitos outros desejos foram transformados em direitos humanos fundamentais. Direitos pelos quais, obviamente, alguém deve pagar e que só podem ser garantidos com a expansão infinita do Estado aberrante. Em resumo, da ideia de liberdade como proteção contra o tirano, passamos para a libertação por meio da intervenção do Estado. Com essa base, o regime de pensamento unilateral de Guo Ziyuan foi criado, apoiado por instituições que visam criminalizar e punir a dissidência. Feminismo, diversidade, inclusão, igualdade, imigração, aborto, ecologia, ideologia de gênero, tudo isso são cabeças da mesma criatura, cujo objetivo é justificar o avanço do Estado por meio da apropriação e distorção de causas nobres. Vamos analisar alguns deles. O feminismo radical é uma distorção do conceito de igualdade, e mesmo em sua forma mais benevolente, ele é desnecessário, pois a igualdade perante a lei já existe no Ocidente. Todo o resto é uma busca por privilégios, que é exatamente o que o feminismo radical faz, colocando metade da população contra a outra, quando elas deveriam estar do mesmo lado. Em muitos países considerados civilizados, o assassinato de uma mulher é chamado de feminicídio e punido mais severamente que o de um homem, só pelo sexo da vítima. De fato, legalizando que a vida de uma mulher vale mais do que a de um homem, enquanto levantam a bandeira da desigualdade salarial de gênero. Mas se olharmos para os dados, fica claro que não há desigualdade ao realizar o mesmo trabalho e a maioria dos homens, em geral, recebe um salário maior do que a maioria das mulheres. Legendas feitas por Dinamarca. Ao mesmo tempo, eles não reclamam que a maioria dos presos são homens, nem que a maioria dos encanadores são homens, nem que a maioria das vítimas de assaltos ou assassinatos são homens, sem contar a maioria que morreu em guerras. Mas se você levantar essas questões na mídia, ou mesmo neste fórum, somos rotulados como odiadores só porque defendemos o princípio básico da democracia moderna e do Estado de Direito, a igualdade perante a lei e os dados. O guaoquismo também se manifesta em um ecologismo sombrio e radical e no símbolo da mudança climática. Preservar nosso planeta para as futuras gerações é uma questão de bom senso. Ninguém quer morar em um lixão. Mais uma vez, o guaoquismo distorceu a ideia de preservar o meio ambiente para o prazer das pessoas. Passamos para um ecologismo fanático, no qual o ser humano é um tumor cancerígeno que precisa ser eliminado. O desenvolvimento econômico é basicamente um crime contra a natureza. Quando dizemos que já houve 5 grandes mudanças de temperatura na Terra, sendo 4 antes do ser humano, somos chamados de negacionistas para nos descreditar, mesmo com ciência e dados ao nosso favor. Não é por acaso que essas mesmas pessoas são os principais propagandistas do programa de aborto sanguinário e assassino. Esse programa é baseado na premissa malthusiana de que a superpopulação destruirá a Terra. Por isso precisamos adotar um controle populacional. Na verdade, isso já chegou a tal extremo que o planeta começa, que hoje em dia no planeta está se tornando um problema. Controlar o crescimento populacional virou problema. Qual objetivo eles estabeleceram para si mesmos com essas práticas abortivas?
Nesses fóruns, eles promovem a agenda lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, querendo nos impor que mulheres são homens e homens são mulheres, só porque eles mesmos se veem assim. E eles não dizem nada sobre um homem que se veste de mulher e derrota seu adversário no ringue de boxe, ou sobre um preso que se diz mulher e acaba estuprando todas as mulheres que encontra na prisão. Recentemente, 2 gays americanos foram condenados a 100 anos de prisão após exibirem a bandeira da diversidade sexual, ganhando destaque mundial, por terem abusado de seus filhos adotivos por mais de 2 anos e filmado tudo. Quero deixar claro que, ao falar de violência, não uso eufemismos, porque em sua forma extrema, a ideologia de gênero é uma violência clara contra crianças, e não os pedófilos. Por isso quero saber quem aprova esse comportamento. Eles causam danos irreversíveis a crianças saudáveis, com terapias hormonais e cirurgias mutiladoras. Como se uma criança com menos de 5 anos pudesse consentir com isso, e se por acaso a família não concordar, sempre haverá representantes do Estado prontos para defender os interesses da criança, que eles chamam de melhores. Acredite, os experimentos ultrajantes que estão sendo realizados hoje em nome dessa ideologia criminosa merecem condenação, se comparados com aqueles realizados nos períodos mais sombrios da nossa história. Encobrindo tais práticas, a eterna vítima vive pronta para acusar de homofobia, transfobia e outras invenções. Essas acusações visam apenas silenciar quem denuncia o escândalo envolvendo autoridades nacionais e internacionais. Nas empresas, instituições públicas e ensino, o mérito ficou em segundo plano diante da doutrina da diversidade, representando um retrocesso aos antigos sistemas de nobreza. Cotas são criadas para qualquer minoria pensada pelos políticos, o que apenas enfraquece a excelência das instituições. O baquismo também distorceu a essência da migração. A livre circulação de bens e pessoas está na base do liberalismo. Sabemos que a Argentina, os Estados Unidos e muitos outros países se tornaram grandes graças aos imigrantes que deixaram suas terras natais em busca de novas oportunidades. Passamos de atrair talentos estrangeiros para o desenvolvimento a uma imigração em massa, motivada pela culpa e não por interesses nacionais. Como o Ocidente é considerado a suposta causa de todos os males da história, ele deve expiar sua culpa, abrindo suas fronteiras para o mundo inteiro, o que inevitavelmente leva a uma recolonização, semelhante a um suicídio coletivo. E é exatamente isso que vemos hoje nas imagens de hordas de imigrantes zombando, estuprando ou matando cidadãos europeus, cujo único pecado foi não seguirem determinada religião. Mas se alguém questiona essas situações, é rotulado como racista, xenófobo ou nazista. O baquismo se enraizou tanto em nossa sociedade, incentivado por instituições como esta, que até o conceito de sexo foi questionado pela ideologia de gênero. Isso levou a uma intervenção ainda maior do Estado por meio de legislações absurdas. Por exemplo, o Estado deve financiar hormônios e operações missionárias para corresponder à autoimagem de certas pessoas. Só agora estamos vendo as consequências de uma geração inteira que mutilou seu corpo, incentivada por uma cultura de relativismo sexual e que será forçada para passar a vida inteira em tratamento psiquiátrico para lidar com o que fez consigo mesma. Mas ninguém fala nada sobre esses problemas. Além disso, eles ainda submeteram a esmagadora maioria a uma relação servil com as percepções equivocadas de uma minoria insignificante. Além disso, o baquismo quer controlar nosso futuro, ocupando cadeiras nas universidades mais prestigiadas do mundo. Ele forma a elite dos nossos países, fazendo com que ela questione e negue a cultura, as ideias e os valores que nos tornaram grandes, destruindo ainda mais a nossa estrutura social. O que resta para o futuro se ensinamos nossos jovens a terem vergonha do nosso passado? Tudo isso começou e se intensificou nas últimas décadas, após a queda do Muro de Berlim. É interessante que os países livres começaram a se autodestruir quando ficaram sem inimigos para derrotar. A paz nos tornou fracos, fomos derrotados pela nossa própria autossatisfação. Todas essas e outras desvios
que não vamos listar, ameaçam o Ocidente hoje. E, infelizmente, são crenças que instituições como esta promoveram ao longo de 40 anos. Aqui ninguém pode fingir inocência. Durante décadas, eles adoraram uma ideologia sombria e assassina, como se fosse um bezerro de ouro, e fizeram de tudo para impô-la à humanidade. Essa mesma organização, assim como os órgãos supranacionais mais influentes, foram os ideólogos dessa barbárie. As agências multilaterais de crédito foram o braço extorsionário e muitos estados nacionais, em particular a União Europeia, foram e continuam sendo o braço armado. Ou hoje, no Reino Unido, os cidadãos não são presos por revelar crimes monstruosos, verdadeiramente horríveis, cometidos por migrantes muçulmanos que o governo quer esconder? Será que os burocratas em Bruxelas não suspenderam as eleições na Romênia apenas porque não gostaram do partido vencedor? Diante de cada uma dessas discussões, o ruatismo tenta desacreditar aqueles que questionam essas coisas, primeiro nos rotulando e depois nos censurando. Se somos brancos, então vocês são racistas. Se você é homem, deve ser misógino ou membro do patriarcado. Se você é rico, deve ser um capitalista cruel. Se você é heterossexual, deve ser heteronormativo, homofóbico ou transfóbico. Para cada questão, eles têm um rótulo que depois tentam censurar de fato ou de direito. Porque por trás dos discursos sobre diversidade, democracia e tolerância que eles alegam, na verdade existe um desejo explícito de eliminar a dissidência, a crítica e, essencialmente, a liberdade para continuar sustentando o modelo do qual eles próprios são os principais beneficiários. Ou não ouvimos aqueles dias do capital se esconder? Algumas autoridades europeias, bastante avermelhadas, digamos assim, abertamente pedem censura. Pedem censura abertamente ou negam sua existência, mas quem discorda da ideologia woke deve ser silenciado. A que sociedade o wokeismo pode levar? Uma sociedade em que a livre troca de bens e serviços é trocada por distribuição arbitrária de riqueza sob ameaça, comunidades livres por coletivização forçada e o caos criativo do mercado por uma ordem estéril e rígida do socialismo. Uma sociedade cheia de insatisfação, onde existem apenas dois tipos de pessoas: aqueles que pagam impostos de um lado e aqueles que usufruem dos benefícios do Estado do outro. Não estou me referindo àqueles que recebem auxílio porque não têm condições de se alimentar. Estou falando sobre as corporações privilegiadas, os banqueiros que foram resgatados durante a crise, a maioria dos meios de comunicação, centros de doutrinação disfarçados de universidades, a burocracia estatal, os sindicatos, as organizações sociais, as empresas estatais e todos os setores que vivem dos impostos pagos por aqueles que trabalham. Falo do mundo descrito por Enrad em A Revolta de Atlas, que infelizmente se concretizou. Um esquema em que quem sai ganhando é a classe política, que por sua vez se torna árbitro e parte interessada nessa distribuição. Repito, a classe política é o árbitro e parte interessada nessa distribuição e, como sempre, quem distribui fica com a melhor parte. Onde, sob diferenças aparentes entre os vários partidos, se escondem interesses comuns, parceiros, acordos e um compromisso inabalável de que nada vai mudar. Porque é isso que os une a todos: o partido do Estado, um sistema que se oculta sob discursos benevolentes, onde, segundo eles, o mercado falha e eles são responsáveis por resolver esses problemas com regras, força e burocracia. Mas não existe esse conceito de falha de mercado, repito mais uma vez, não existe esse conceito de falha de mercado. Porque o mercado é um meio de cooperação social, com trocas voluntárias de propriedade. Os supostos fracassos de mercado são contradições em termos. A única coisa que tal intervenção gera são novas distorções no sistema de preços, que, por sua vez, dificultam os cálculos econômicos, o planejamento e os investimentos. Isso significa, em última análise, levar a ainda mais pobreza, ou a uma mistura doentia de regulamentos como os que existem atualmente. Por exemplo, como acontece na Europa, matando o crescimento econômico, como costumo dizer em minhas palestras. Se achar que o mercado não funciona, veja se o governo não está envolvido.
Se não estiver, reveja sua análise, pois ela está errada. É por isso que a continuação, já que o guaquismo nada mais é do que um plano sistemático do Estado para justificar a intervenção estatal e o aumento dos gastos públicos. Isso significa que a nossa primeira cruzada, a cruzada mais importante, se quisermos devolver ao Ocidente o progresso, se quisermos construir uma nova era de ouro, devemos promover uma redução radical do tamanho do Estado, não apenas em cada um dos nossos países, mas também uma redução radical de todos os órgãos supranacionais. Só assim dá para romper esse ciclo, acabando com seus recursos. Para devolver ao contribuinte aquilo que ele paga em impostos, devolver ao contribuinte o que lhe pertence e acabar com a venda de privilégios. Eliminar a burocracia estatal é a melhor forma de impedir a venda desses serviços. As funções do Estado devem voltar a se limitar à proteção da vida, liberdade e propriedade. Quaisquer outras funções que o Estado assume para si vão em detrimento de sua tarefa principal e, inevitavelmente, levam ao Leviatã onipresente, do qual todos nós sofremos hoje. Hoje, somos testemunhas do esgotamento global desse sistema, que dominou sobre nós nas últimas décadas. Assim como aconteceu na Argentina, no resto do mundo destaca-se o único conflito relevante deste século e de todos os anteriores: o conflito entre cidadãos livres e a casta política, que se apega à ordem estabelecida, redobrando seus esforços de censura, perseguição e destruição. Felizmente, em todo o mundo livre existe uma maioria silenciosa que se auto-organiza, e em cada canto do nosso hemisfério ecoa esse grito por liberdade. Continuação. Vivemos mudanças épicas, uma reviravolta copernicana, com a destruição de um paradigma e criação de outro. E se as instituições de influência global, como esta casa, quiserem virar a página e participar de boa fé desse novo paradigma, eles terão que assumir a responsabilidade pelo papel que desempenharam nas últimas décadas e reconhecer diante da sociedade o mea-culpa que lhes é exigido. Para concluir, quero me dirigir diretamente aos líderes mundiais, a todos aqueles que lideram tanto os estados nacionais quanto os grandes grupos econômicos e organizações internacionais. Aos presentes aqui e aos que não me ouvem em casa. As fórmulas políticas das últimas décadas que expus neste discurso fracassaram e estão desmoronando por si mesmas, como já mencionei, fracassaram. Isso significa que pensar como todos pensam, ler o que todos leem, dizer o que todos dizem, só pode levar a erros, mesmo com muitos ainda teimando em ir ao abismo. O cenário dos últimos 40 anos se esgotou e quando o sistema se exaure, a história se abre. É por isso que eu digo, chegou a hora de todos os líderes mundiais saírem desse cenário. É hora de sermos corajosos e ousarmos pensar e escrever nossos próprios versos. Quando ideias e textos da modernidade repetem o mesmo e não dizem o necessário, ser corajoso é ser atemporal. Ela consiste em olhar para trás, não se deixar cegar pelo passageiro, não perder de vista o universal, o que é universal. Consiste em restaurar verdades que eram óbvias para nossos antepassados e que estão na base do sucesso civilizacional do Ocidente, mas que o regime dominante das últimas décadas perseguiu como se fossem heresia. Como disse Churchill, quanto mais olhamos para trás, mais vemos à frente. Ou seja, precisamos nos deparar com as verdades esquecidas do nosso passado para desfazer o nó do presente e dar o próximo passo adiante como civilização rumo ao futuro. E o que eu vejo quando olho para trás? E que devemos novamente aceitar as últimas teses comprovadas de sucesso econômico e social, ou seja, o modelo de liberdade, aceitar novamente as ideias de liberdade, voltar ao liberalismo. É exatamente isso que estamos fazendo na Argentina, é exatamente isso que eu acredito que o presidente Trump fará na Nova América. E é exatamente isso que propomos a todas as grandes e livres nações do mundo. E pretendemos parar a tempo aquilo que claramente leva ao desastre. Resumindo, eu proponho que vocês façam isso, o Ocidente grande novamente. Hoje, assim como há 100, 215 anos atrás, a Argentina quebrou suas correntes.
Convido todos, como diz nosso hino, a ouvir o grito sagrado: liberdade, liberdade, liberdade! Que as forças celestiais estejam conosco. Muito obrigado e viva a liberdade!